Boa tarde, pessoal. Mais uma aula aí de literatura e hoje com o tema de A Geração de 30, com o escritor Graciliano Ramos, e vamos falar também um pouquinho sobre Raquel de Queiroz, ok? Lembrando que nas aulas anteriores, só para a gente lembrar, nas aulas anteriores de literatura, falavam sobre a primeira geração do período moderno, que era o modernismo. Lembra que terminou em 1922 com a Semana de Arte Moderna, dando início a uma nova forma de se fazer literatura aqui no Brasil. E hoje nós vamos falar justamente da segunda geração, que pega de 1930 e vai até 1945. Essa geração já é tida como mais moderada. Lembra que aquela primeira era confusa, que tinha o Macunaíma, que eu falei para vocês, filho de índio, ninguém sabia se a mãe dele era realmente, se era uma mulher, se era um homem, os irmãos cada um de uma cor diferente, e que ele desaparecia da Amazônia, desaparecia em São Paulo ia para o Rio de Janeiro, como se fosse assim um estalar de dedos. Então, pessoal, não se liguem aqui não, tem uns pratos aqui atrás, é porque é perto de meio-dia, a gente está na hora de comer, viu? Vamos dar, eu estou gravando antes de enviar aqui para vocês. Então essa segunda geração, ela pega de 1930 e vai até 1945, tá ok? E aí, ó, o contexto histórico. O que é o contexto histórico? O que estava acontecendo no período? O Brasil saía de uma república chamada de República Velha, né, entrando numa república nova. Então, com isso, houve alguns avanços e houve alguns retrocessos durante o período. Lembrem que nós estamos falando de 1930. Então, é um período onde o crescimento da indústria e da urbanização estava a toda, estava em disparada. Surgimento da instrução pública nos anos iniciais, que não existia, que quer dizer, escolas de primário não existiam para todos. A escola de primário era para quem tinha condições, era para a sociedade que tinha poder aquisitivo. As pessoas humildes, as pessoas pobres não tinham direito a escolas nos anos iniciais. Então, desse período também, através de um grande professor chamado por Anísio Teixeira, inclusive ele é baiano, começaram a pensar numa nova forma de educação. Aí foi que foi obrigatório instituir o surgimento, a criação, no caso, da escola primária. A gente reclama dizendo que a escola está à distância, né? Que a gente não aprende à distância, uma coisa e tal. Só que nesse início aí, foi quando surgiu a educação à distância. Não sei se os pais de vocês já falaram, mas antigamente tinha uma escola chamada de Mobral. O Mobral eram os livros que a gente recebia, eu digo a gente, nós como os brasileiros recebiam na época, e assistiam a aula pelo rádio, o professor explicando pelo rádio. Então a educação tinha presencial também, mas para aquelas pessoas que não tinham acesso à escola, o ensino era transmitido via rádio à distância. Nesse mesmo período, vocês são mais sabedores do que eu, que tem pouco tempo que estudou história, houve também a crise do café, lá com a queda da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, onde os latifúndios produtores de café no Brasil tomaram enormes prejuízos. Eles tocaram fogo em café, foi uma coisa só, né? A Revolução de 1930, que foi a revolução que colocou Getúlio Vargas como presidente, né? Aí ele auto se declarou que não queria mais sair do cargo, ele aplicou um golpe de Estado e foi chamado do Estado Novo, que era Getúlio Vargas, que ficou de 1930 até 1945, 15 anos no poder. Claro que depois ele volta de forma já eleito pelo povo, 5 anos depois ele volta, quando ele saiu, foi quando acontece que ele se suicidou, né? Deu um tiro lá e se matou, deixando uma carta, saio da vida para entrar na história, né? Uma carta ele finalizou assim. O combate ao socialismo, na época, até hoje tem pessoas que têm esse certo preconceito com os partidos socialistas, né? Que é o comunismo, dito assim. E a eclosão, o surgimento, quer dizer, a palavra eclosão quer dizer a explosão, o surgimento, lá em 1940 alguma coisa, da Segunda Guerra Mundial. Então olhe o contexto histórico, as coisas que aconteciam durante a segunda geração do modernismo.
que é de 1930 a 1945. Algumas características. Temas nacionais, a preocupação deles era tratar de coisas do Brasil e do cotidiano dos brasileiros. Era retratar isso. Que nós vamos ver mais na frente da questão dos escritores nordestinos, e que, por sinal, foram os que mais se destacaram nesse período, viu? Cultivo de uma linguagem brasileira mais popular e coloquial. Por quê, pessoal? Porque as pessoas tinham, poucas pessoas tinham acesso à educação. Então, uma forma de aproximar as pessoas da literatura é tornar ela mais acessível, não só na venda, mas também na forma de escrever, na forma de produzir e no conteúdo que era colocado dentro delas. O regionalismo nordestino foi destaque no romance, abordava a miséria, a exploração do trabalhador rural, os problemas da seca e o abuso de poder. E aí eu pergunto para vocês, houve alguma mudança de 1930 para cá relacionado à miséria, exploração do trabalhador rural, problemas da seca e abuso do poder? Houve avanço? Quer dizer, continuam ainda os mesmos problemas ou não? E isso era tratado dentro da literatura desses escritores que nós vamos ver agora. A obra que deu início, que diz assim, a partir daí a coisa muda, foi a obra A Bagaceira, produzida em 1928. Ah, pessoal, mas você não disse que era 1930? Pessoal, 1930 é referência. Essa obra, em 1928, com certeza ela foi produzida, mas ela só ganhou destaque dentro da década de 30. O seu escritor, José Américo de Almeida. Eu não quero que vocês decorem o nome de escritores, datas, nem nada, mas pelo menos as obras que dão início às correntes literárias, é bom que vocês conheçam, viu? E que lembrem. Principais representantes, embora que José Américo de Almeida deu início, foi um marco inicial, mas destaque mesmo é com Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos. Raquel de Queiroz, cearense, nordestina, com a obra O 15, claro que ela não só fez essa obra, ela não só escreveu apenas um livro, ela escreveu muitos livros, mas o que deu destaque a ela foi O 15, é uma obra que trata sobre a questão da seca, da migração, do êxito, vamos dizer assim, da busca de uma melhor qualidade de vida do nordestino, saindo do Nordeste em busca de outros locais para a sua sobrevivência. Então ela retrata nesta obra uma visão crítica das relações sociais e análise psicológica das suas personagens. Fala sobre o coronelismo, que na época desse período era como se fosse, era um fato real, né, dos coronéis, e do poder religioso, da religiosidade que o sertanejo tinha, da fé que essas pessoas tinham. Além de Raquel de Queiroz, com a obra O 15, nós também encontramos como representante principal Graciliano Ramos. Esse não é mais cearense, esse é alagoano. Com sua obra, que deu destaque a ele, Vidas Secas. Nesta obra, Vidas Secas, o escritor retrata o universo do sertanejo nordestino. Não de forma mais centralizada. Diz assim, o Nordeste é assim. Ele usa o Nordeste, usa as personagens nordestinas, usa os problemas que ocorrem no Nordeste para mostrar algo mais universal. Que ele quer dizer que aquilo ali não é só um problema nordestino. Aquilo é um problema, talvez, mundial. Viu, pessoal? Não só, mas em tal lugar do mundo não tem seca. Sim, mas se não tem seca, tem outro problema climático. Analisa a condição humana em meio à exploração social, que aí há uma ligação com Raquel de Queiroz. A exploração social é a exploração do trabalhador rural, que também está na obra de Raquel de Queiroz. E o meio natural hostil, que também está lá em Raquel de Queiroz. O meio hostil, ele quer dizer o quê? Aquele meio em que o sertanejo vive, mas não vive em boas condições. Dentro de uma caatinga, sem chuva, sem moradia, todos esses problemas são hostis.
Ok, pessoal? Então, essas são as explicações que eu estou passando para vocês hoje. Espero que vocês vão lá no livro de vocês, façam a leitura da página 100 até a página 104. Façam a leitura e logo, logo, lá no Google Sala de Aula, eu passarei para vocês as informações sobre as atividades, as orientações. Ok? Uma boa tarde a todos e caprichem na resposta das atividades. Viu, pessoal? Porque é importante fazer essas atividades que é bom para vocês, né? Vocês já estão se preparando para o Enem. Valeu? Até a próxima.